Fala pessoal, é o seguinte, nessa sexta-feira, né, na verdade ontem, né, na quinta-feira, saiu no Diário Oficial da União, uma edição extra, trazendo isso daqui, né, e até virou notícia, tá, em toda a imprensa aí, né, a notícia de que o presidente em exercício, o general Mourão, ele assinou um decreto permitindo que militares inativos participassem, entrassem no serviço público civil, né. Então eu quero explicar essa história aqui para vocês, trazer em detalhes essa situação aqui para vocês, para que todos saibam, afinal de contas, é algo que pode eventualmente impactar algum planejamento que vocês têm. Inclusive, vou deixar aqui, mais para o final do vídeo, as minhas sugestões, o que você pode fazer diante de uma notícia como essa, né? A gente tem que estar sempre a par das notícias, sejam elas boas ou ruins, do ponto de vista do concurseiro, evidentemente. A gente tem que saber o que está acontecendo e, com base nisso, tomar as melhores decisões. Ficar só reclamando nunca tirou ninguém do lugar, mas saber as informações e, a partir delas, tomar boas decisões, isso sim faz todo sentido. E é nisso que eu quero ajudar vocês. Vamos lá, então. O que acontece, pessoal? Existe uma lei, que é a lei número 13.954. Essa lei, ela é uma lei do ano passado, uma lei de 2019, e ela alterou o Estatuto dos Militares, o Estatuto e a Lei do Serviço Militar. Olha o que ela trouxe, tá? Ela trouxe uma novidade, às vezes ela acabou passando despercebido para muita gente, mas olha o que ela trouxe aqui. Vem na tela comigo. Essa lei, ela trouxe a informação de que o militar inativo, ele pode ser contratado para o desempenho de atividade de natureza civil, tá? Então ele pode ser contratado para atividade de natureza civil, ele faz jus a esse acréscimo aqui, 3/10 a mais na remuneração, tá? É um serviço de caráter voluntário e temporário, tá? Então, militar, no caso aqui, inativo, ele pode ser contratado de forma temporária e aí ele vai ganhar 3/10 a mais, ou seja, 30% a mais na sua remuneração. E aqui tem uns detalhezinhos a mais, mas não interessa. O fato é, essa lei 13.954, ela veio com essa alteração aí, e essa alteração aqui permite, sim, que militares inativos, a menos que isso aqui eventualmente seja julgado inconstitucional, isso é outra história, mas a gente sabe, né, que uma lei, enquanto ela está valendo, ela tem que ser considerada constitucional. Enquanto não provem ser inconstitucional, a lei é constitucional. E ela é uma lei que traz aqui, então, a possibilidade do militar inativo, ele atuar nos órgãos públicos de maneira voluntária, ou seja, ele tem que querer, né, e isso tem que ser de forma temporária, e durante esse período ele ganharia 3/10 a mais, 30% a mais na sua remuneração como incentivo para ele atuar. Isso aqui é uma lei, isso aqui é do ano passado. E aí o que aconteceu ontem foi que foi assinado um decreto pelo general Mourão que regulamenta essa lei. Inclusive, se você clicar nesse botãozinho regulamento aqui na lei, você já vai cair justamente no decreto que foi assinado ontem pelo general Mourão, tá? Vamos dar uma olhada então nesse decreto. O que ele traz para a gente, hein? O decreto, ele traz a informação, tá? Primeiro, ele deixa claro que ele está regulamentando esse artigo 18 da lei que a gente acabou de ver, tá? E dispõe sobre a contratação de militar inativo. E aí, algumas informações importantes sobre o decreto que eu queria destacar aqui, para que você ficasse sabendo. Primeiro, né, o decreto ele fala, né, que a contratação ela pode recair sobre militares da reserva remunerada e os reformados também, né? A gente sabe que existem essas duas categorias de aposentados, né, entre os militares, aqueles que estão ainda na reserva remunerada e aqueles que já foram reformados. Todos eles podem ser contratados aqui. E a contratação desse militar, ela depende de autorização do ministro da Defesa e do ministro da Economia, tá? E análise do órgão. Então, o órgão precisa solicitar, então, vamos usar o INSS como exemplo, porque é o caso que está em voga, né? A gente já viu algumas declarações do próprio presidente Bolsonaro com a ideia de trazer para o INSS militares inativos. Então, eventualmente, o presidente lá do INSS, ele vai precisar fazer essa solicitação e ele vai ter que ser autorizado aqui pelo ministro da Defesa e pelo ministro da Economia.
E aí, ó, essa contratação, observem que essa contratação dos militares, ela vai depender aqui, ó, de um edital de chamamento público, tá? Então, na prática, isso aqui é como se fosse um edital de licitação, né? O professor Eric Alves, ele resumiu bem. É como se fosse um edital de licitação. É um edital que tem que ser publicado no Diário Oficial para dar publicidade para todo mundo que está acontecendo aquele chamamento de militares, então, para participar do serviço público civil. E aí, ó, vamos dar sequência aqui, alguns aspectos importantes aí sobre esse decreto, tá? Olha só, esse edital de chamamento aí dos militares, ele vai poder restringir, olha, só posso chamar alguns postos ou graduações, enfim, é para uma atividade que exige um nível de formação mais alto, então, eventualmente, eu só vou chamar oficiais, vou chamar dessa patente aqui para cima ou para baixo, enfim, esse tipo de coisa pode vir, sim, no edital, né? Além disso, né, o órgão ele pode colocar alguns requisitos adicionais, tá? Como, por exemplo, ó, a realização de provas e de entrevistas. Então, por exemplo, eventualmente pode ter aí uma prova para esses militares poderem trabalhar no INSS, uma espécie de um processo seletivo simplificado para que eles façam uma prova e possam, com isso, atuar no INSS. Tá? E aí, ó, a gente observa aqui uma coisa que, na verdade, que chamou a nossa atenção e ficou muito estranho, né? Muito estranho mesmo. Que é isso daqui, ó, que o desempenho dessas atividades, vou até marcar aqui para vocês, ó, o desempenho dessas atividades não constitui serviço remunerado voluntário e não caracteriza ocupação de cargo ou emprego público e nem de função pública. Como assim, né? Isso aqui, eu estava conversando mais cedo com o professor Eric Alves, não faz muito sentido, né? Há sim uma ocupação, ainda que temporária, de um cargo, de um emprego público, no mínimo de aquela pessoa está exercendo uma função pública, né? Então, é difícil entender esse artigo, esse artigo. Realmente, ele parece que eles tentaram colocar em decreto uma coisa que não encontra muita base legal, tá? Então, isso aqui ficou realmente esquisito para a gente. De qualquer forma, está aqui a informação. Vamos seguir aqui, ó. Vamos ver mais alguns detalhes aqui sobre esse decreto, tá? Separei só o que tem de mais importante mesmo. O prazo de contratação, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que a contratação é até por 4 anos. No caso, isso aqui é vedado a prorrogação, então você só pode contratar por 4 anos. E no caso, para o militar, né, para o militar inativo, por até 8 anos, consecutivos ou não, ainda que em órgãos diferentes. Então, o militar ele pode ficar 4 anos em um órgão, depois ficar 4 anos em outro. O órgão que está contratando, o INSS, ele quer trazer uns militares? Tudo bem, traga, mas você pode trazer por 4 anos. Tá? Essa que é a ideia aqui desse decreto aqui. Além disso, né, aqui fala da remuneração a mais, é aquela remuneração, ou seja, o militar vai ganhar 3/10 a mais na sua remuneração, vai ganhar 30% a mais, como disse o presidente Bolsonaro, e isso aqui, a base é aquela lei que a gente viu lá no início, a Lei 13.954. Tá bom, até aqui estamos vendo o que tem no decreto. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a Constituição Federal. Afinal de contas, o que prevê a Constituição Federal, né? Será que isso aqui conflita com a Constituição Federal ou não conflita com a Constituição Federal? Aí eu quis trazer aqui o artigo 37 da Constituição, que é um artigo que, com certeza, se você estuda para concurso, você já passou por ele em algum momento, né? E o artigo 37, ele fala para a gente, né, que a investidura em cargo ou emprego público, ó, a investidura em cargo ou emprego público depende do quê? Depende de concurso público. Então, para você ser investido em um cargo público, em um emprego público, você precisa ser aprovado em um concurso. Além disso, né, tem esse inciso aqui, ó, inciso 9, né, inciso 9, que fala para a gente sobre a contratação temporária. Ele fala que a lei vai estabelecer os casos de contratação por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, aqui nós já temos algumas características. Primeiro, tem que ter uma lei que estabelece quais são os casos de contratação temporária. Tá? Aqui fica claro que a contratação é por tempo determinado e ela só vai acontecer no caso de uma necessidade temporária. Se a necessidade é permanente, a contratação não pode ser temporária. Tá? Um exemplo muito claro disso é o IBGE. O IBGE, a cada 10 anos, ele faz um censo. Faz sentido, e para fazer o censo ele precisa de 200 mil pessoas. Faz sentido o IBGE ter 200 mil pessoas como seus servidores, ficar pagando esse pessoal durante todo esse tempo para a cada 10 anos fazer um censo e precisar daquelas pessoas? Claro que não faz sentido. Então, no caso do IBGE, fica bem claro que se trata de uma necessidade temporária e é uma necessidade de excepcional interesse público. O censo demográfico, as informações colhidas pelo censo demográfico, eu acho que fica muito claro que são informações de excepcional interesse público, né? Guiam as políticas públicas no Brasil. Então, esse é um caso bem redondinho. O caso do INSS já levanta algumas dúvidas com relação a ser uma necessidade temporária ou ser uma necessidade permanente do órgão. Tá? De qualquer forma, está aqui o artigo 37. Tem mais um ponto aqui interessante para vocês, que é a Lei 8745. Tá? Que lei é essa? A Lei 8745 é justamente a lei que regulamenta aquele dispositivo da Constituição que a gente estava vendo. Esse dispositivo aqui, ó, esse dispositivo aqui da Constituição, esse daqui, ó, o inciso 9º do artigo 37, né, que fala justamente sobre a contratação temporária, ele é regulamentado, ó, aqui já fala, ó, que a lei vai estabelecer esses casos. Que lei que estabelece esses casos aqui? É a Lei 8745, tá? Essa lei, então, ela estabelece os casos onde você pode fazer essa contratação temporária. E aí, ó, tem um inciso aqui, ó, que eu acho que é o que mais se aplica ao caso em tela. Então, eu quis trazer aqui para vocês. Não estou querendo dar uma aqui de advogado do governo e nem o contrário, tá? Eu estou querendo trazer para vocês aqui os fatos. Cada um vai fazer o seu julgamento. Eu vou deixar aqui algumas opiniões mais adiante, mas até aqui o que eu estou procurando trazer para vocês é os fatos. Olha, o que nós temos de base legal para tudo isso que está acontecendo, tá? Não sou especialista, não, mas tenho alguma ideia, conheço bem, já estudei bastante conteúdo de direito e também conversei com especialistas antes de vir aqui, então quis trazer as informações para vocês. Vamos lá então, vem na tela aqui comigo. Olha só, aqui nós temos nessa lei a relação do que são os casos onde se considera que existe, ó, onde se considera que existe uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse inciso aqui, ó, ele traz um caso, inciso I, ó, podem guardar a linha, né, ó, eu falando inciso, pessoal, a linha I, ela traz para a gente aqui uma situação que talvez seja a que eles pretendem aplicar, que é o quê, ó? A necessidade decorrente de aumento transitório no volume de trabalho. Aumento transitório no volume de trabalho. Eu falo isso porque o tempo todo o governo está tentando fazer valer a visão de que esse aumento que nós temos, esse grande volume de processos que nós temos, por exemplo, no INSS, hoje tem 2 milhões de processos parados no INSS, tem tratado isso como sendo algo temporário, né? É uma situação pontual. Isso, a gente já vai falar um pouco melhor sobre isso, mas é assim que o governo tem caracterizado a situação atual do INSS, como algo transitório, né? Ó, tem um aumento aqui do volume de trabalho no INSS, então vamos precisar trazer algumas pessoas temporariamente para ajudar aqui no trabalho. Então, esses são, aqui seria o caso, né, que se enquadraria melhor à situação específica ali da contratação temporária de militares. E aí, ó, a gente tem aqui, dando sequência ainda nessa mesma lei, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem aqui alguns casos, né, algumas informações a mais. Nessa mesma lei você tem a informação de que esse recrutamento de pessoal temporário vai ser feito mediante processo seletivo simplificado, tá?
E aí, vale a pena dizer o seguinte, aqui fala assim, ó, que você vai contratar mediante processo seletivo simplificado, prescindindo, ou seja, dispensando, não precisa fazer concurso. Só que a lei não, o regulamento, tá? O regulamento do processo seletivo simplificado, ele especifica lá que é obrigatório a realização de provas objetivas, tá? É obrigatório a realização de provas objetivas para esses casos, como o que eu citei aqui para vocês, o do inciso, da linha aí, que fala ali sobre casos de aumento temporário do volume de trabalho. Nesses casos, é obrigatório a realização de provas. Tá? Então, se eventualmente eles forem partir para esse lado aqui, vai ter que ter prova. Tá? Vai ter que ter prova escrita, prova objetiva. Não é concurso, é processo seletivo simplificado, mas vai ter que ter prova, igual tem prova, por exemplo, para recenseador do IBGE. Acho que é agora, de 18 de fevereiro, que deve sair o edital para recenseador do IBGE. E vai ter prova, é um processo seletivo, é temporário, mas é assim que funciona, né? Só mais um detalhe importante aqui, ó. Aqui a gente tem no artigo 4º a informação de que essas contratações vão ter os seguintes prazos máximos, ó. Aqui tem a possibilidade do prazo de 4 anos, que foi justamente o que o governo utilizou, tá? O prazo de 4 anos, que está previsto, ó, que vale para esse caso, da linha I. Então, o caso da Aline aí, que é o que a gente estava tratando, que é o que a gente está tratando aqui, né? O caso da Aline aí, para aqueles que já perderam aqui, é o caso do aumento temporário de um volume de trabalho. Aumentou temporariamente o volume de trabalho, você pode contratar por até 4 anos, tá? E isso pode ser prorrogado, é possível a prorrogação, só que essa prorrogação ela fica limitada aqui, ó, ela fica limitada aqui a 5 anos. Então, o prazo total, né? Então, eu posso contratar alguém por 4 anos e, se eu precisar, ficar mais 1 ano com essa pessoa, porque o prazo máximo é 5 anos, tá? Isso vale justamente para a linha aí, novamente, que é o caso que a gente está trabalhando aqui. Então, essa é a situação que nós temos, tá? É a situação que nós temos aqui até o momento. Aí fica o seguinte, pessoal, vou colocar aqui, ó, temos 2 dúvidas aqui que eu acho que vão ser bastante debatidas, tá? Vão ser bastante debatidas nos próximos dias, eventualmente semanas. Primeira dúvida é a necessidade, por exemplo, no caso do INSS, se eles forem aplicar isso no INSS, a necessidade do INSS é temporária, né? Será que ela é uma necessidade temporária ou é uma necessidade permanente? Esse é um primeiro ponto, né? Para você dizer que é temporário, você tem que mostrar que, olha, aconteceu alguma coisa aqui que fez com que o número de processos aumentasse muito, mas essa coisa que aconteceu não vai se repetir, né? E, portanto, foi um caso isolado. Isso é o que você precisaria para dizer que é temporário. Não me parece, aí é uma opinião do que eu acompanho, que, por exemplo, no caso do INSS, nós temos uma situação temporária. Embora seja o que o governo vai tentar emplacar, eu acho que vai tentar mesmo, não me parece que a situação do INSS é temporária. Esse acúmulo de pedidos de aposentadoria, de benefícios em geral no INSS, já vem de algum tempo, vem só aumentando, então não é que ano passado aconteceu alguma coisa que o volume ficou gigante, não. Já vinha aumentando, continuou aumentando, apesar dos esforços do governo para reduzir, né? O governo até criou o bônus de produtividade para os servidores do INSS, para quem trabalhasse a mais, enfim, criou o teletrabalho, digitalizou uma série de procedimentos, criou a concessão automática de benefícios para vários casos, né? Só no ano passado foi uma média de 94 mil concessões automáticas de benefício, ou seja, concessão automática é quando não precisa nem de servidor. A pessoa faz o pedido e automaticamente o próprio sistema já concede para ela aquele benefício. Então, esse é um primeiro ponto. No caso, por exemplo, como o do INSS, a necessidade é temporária ou é uma necessidade de caráter permanente? Né? Faz sentido, e isso aqui, lembrando, não é só INSS, os órgãos públicos como um todo. Por exemplo, a Receita Federal, ela poderia se aproveitar dessa possibilidade aqui, trazer militares para a Receita Federal? Eu entendo que não. Porque, de novo, a necessidade, por exemplo, de auditores para fazer fiscalização não é uma necessidade temporária, é uma necessidade de caráter permanente. Então,
Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e esse é o que eu acho que vai ser mais batido, é isso aqui, ó. Se vão ser a contratação somente de militares. Por que só militares? Por que não, no caso, por exemplo, do INSS, por que não contratar os aposentados do INSS? Né? Não faz mais sentido trazer aposentados do INSS, que em tese entendem um pouco mais do assunto? Então, esse ponto aqui o governo já percebeu que não vale a pena brigar, tá? O que nós vimos até nas últimas declarações aí do governo é de que eles não devem fechar só em militares, porque se eles fecharem só em militar, vai ficar muito claro uma possível infração a uma coisa que está lá no caput daquele artigo 37 da Constituição que eu trouxe para vocês, que é o princípio da impessoalidade. Né? Por que dirigir a seleção para os militares? Por que não abrir a seleção para outros servidores públicos? E eu digo mais, por que não abrir essa seleção, inclusive para civis que não são servidores públicos, né? Porque o IBGE, por exemplo, ele faz isso. O IBGE, quando ele abre o processo seletivo simplificado dele, é para qualquer pessoa, né? Desde que você se enquadre ali nos requisitos, qualquer um pode fazer o processo e virar recenseador do IBGE. Por que aqui teria que ser diferente? Né? Por que aqui tem que ser só para militar ou só para quem é servidor público civil aposentado e por aí vai? Então, esse ponto aqui eu acho que é o que pode gerar mais que o questionamento seria mais pesado. Esse daqui eu acho que o governo não vai comprar a briga e colocar só militares, ele vai abrir um edital, quando ele abrir aquele edital de chamamento ali, ele deve chamar militares, mas deve chamar também os servidores públicos, em particular os aposentados do INSS, mas ficam aí no ar essas duas dúvidas. A gente vai ter que realmente acompanhar o desenrolar aí dos fatos, o posicionamento, até a gente buscou hoje, né, a gente entrou em contato com o Ministério Público Federal para tentar colher qual é a visão deles, como que eles estão encarando essa situação aqui, especialmente do INSS. Tá? Então a gente está acompanhando isso daqui e vamos trazer as informações para vocês. O fato é, quando a gente pensa especialmente no concurso do INSS, mas não só ele, os concursos do Poder Executivo Federal como um todo, né? Quando a gente pensa nesses concursos, a gente realmente fica num cenário de extrema incerteza no momento atual. Né? Extrema incerteza, desde o início do governo, na verdade. Né? Um cenário de grande incerteza nos concursos do Poder Executivo Federal. Tem alguns que estão rolando. Agora mesmo, né, o Poder Executivo Federal autorizou, no finalzinho do ano passado, 309 vagas para o Departamento Penitenciário Federal, né, para o DEPEN. Esse concurso, inclusive o edital tem que sair agora no primeiro semestre. E o concurso DEPEN é concurso mesmo, tá? Para você virar lá agente penitenciário e ter estabilidade, ter o salário, por aí vai, permanente. Não é a mesma coisa disso daqui, não. Mas o Poder Executivo Federal, ele está um pouco mais enrolado mesmo. O que eu tenho falado para todos os meus alunos, tá? Eu tenho falado, não estude só para o INSS. Não estude só para concursos do Poder Executivo Federal. É melhor que você tente conjugar isso com outra coisa. Poxa, professor, eu gosto muito da ideia de estudar para o INSS. Eu queria muito ter uma agência perto da minha casa. Eu queria trabalhar lá. Legal. Só que você até pode, segue estudando para o INSS, porque eventualmente esse concurso pode acontecer, isso aqui pode ser derrubado, enfim. Mas, em paralelo a esse seu estudo, conjugue com outro concurso interessante. Porque a verdade é que tem vários e vários e vários concursos que estão muito próximos de sair. Nós devemos ter na próxima semana a publicação do edital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa semana saiu o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A gente teve na semana passada o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, né? Um concurso que ninguém estava esperando, é um ótimo concurso para Minas Gerais, para ganhar o mesmo ou até mais do que um técnico do INSS. Tá? Você tem outros, se você for pensar nos estados, tem o TJ do Rio Grande do Sul, tem o TJ de Santa Catarina, que está escolhendo banca, TJ de Santa Catarina, que está com a banca FCC já contratada, temos o Tribunal de Justiça do Tocantins. Estou falando dos tribunais de justiça porque a justiça é uma área que fica mais imune a esse tipo de coisa aqui. Né? Como ela tem mais autonomia, né,
tanto a Justiça Estadual como a Justiça no nível federal. A gente sabe que tem 1.002 vagas autorizadas para os TREs, e dessas o TSE já distribuiu 374 entre os tribunais, para que eles possam fazer concurso e possam nomear servidores. Então, Justiça Eleitoral está ótima, os tribunais de justiça estaduais estão com muitas oportunidades, fiscos municipais e fiscos estaduais, mesma coisa. Tribunal de Contas nem se fala, né? Saiu ontem o edital do Tribunal de Contas do Rio e a gente espera para os próximos meses aí o quê? Tribunal de Contas do DF, que já está com banca escolhida, Tribunal de Contas do município de São Paulo, que já está com banca escolhida, Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que já está autorizado, Tribunal de Contas do Piauí, que já está com comissão formada, do próprio TCU, que já tem previsão lá no orçamento, enfim, vamos ter vários concursos nessa área de controle. E na área, até no Legislativo, né, temos o Senado Federal com concurso aí autorizado, 40 vagas. Então, o fato é que, nesse momento de tantas dúvidas, de tanta incerteza no Poder Executivo Federal, você precisa tentar abrir o seu leque. Tá? Se você queria muito, por exemplo, um INSS da vida, estuda para ele, mas conjuga com estudo para outro concurso com mais probabilidade e que faça sentido para você. Da mesma forma, se queria outro concurso no Executivo Federal, Receita, legal, estuda para a Receita Federal. Acho muito difícil que uma coisa dessa emplaque na Receita, mas estuda para a Receita Federal, mas conjuga isso com os fiscos estaduais e municipais, e assim por diante. Né? O que eu queria deixar de recomendação aqui para vocês, ó, é que vocês conheçam a assinatura ilimitada do Direção. A assinatura ilimitada permite que você estude dessa forma. Como você vai ter acesso a todos os cursos do Direção para concursos em geral, você vai poder estudar, vai pegar ali os cursos do INSS e estudar para ele. Mas, ao mesmo tempo, você vai escolher lá, são 160 concursos que a gente tem material disponíveis lá para você. Material disponível. Então, você vai pegar e conjugar. Não, vou estudar para o INSS, porque eu quero muito, ou então vou abandonar o INSS, enfim, e vou estudar para uma polícia também, tipo a Polícia Civil do DF, Polícia do Rio, de São Paulo, enfim, eu vou escolher aqui o que eu quero. Ou então eu vou pegar e vou estudar para um fisco, vou estudar para Receita, mas vou estudar para a Cefaz do Ceará também, Cefaz da Bahia, ou eu vou estudar para os tribunais de contas, e aí eu vou pegando aqui alguns tribunais de contas para eu estudar. Então, vale muito a pena conhecer a nossa assinatura ilimitada, porque te dá esse leque de oportunidades aí. E vale lembrar que a gente está no último lote promocional. Nós inauguramos a nossa assinatura anual no inicinho de 2020, né? Nós fizemos o lançamento, e esse mês de janeiro é o mês do lançamento. Então, quando chegar dia 31 de janeiro, acaba o nosso lote promocional. Nesse lote promocional, você vai ter acesso a todos os cursos do Direção Concursos para concurso público por R$ 12 de R$ 99,90. Vai acessar por um ano todos os cursos, podendo baixar vídeo, podendo baixar aula em PDF, mandar dúvida para o professor, tudo que você precisa, por R$ 12 de R$ 99. Se você deixar para o dia 1º de fevereiro, você já vai pagar 12 de R$ 159. Então, vale a pena, se você quer estudar para concurso, se você quer abrir o seu leque, não ficar focado só num concurso, que você aproveite essa oportunidade. Vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo o link para que você acesse a nossa assinatura, conheça em detalhes e aproveite aí a assinatura. Tá legal? Vou ficando por aqui então, um abraço, até mais!